Você já se perguntou se, além do mundo que você conhece, existem países misteriosos, repletos de contrastes e tradições incomuns? O Sudão é muito mais do que apenas um espaço desértico e quente. É uma mistura cultural única, onde pirâmides antigas são ainda mais velhas do que aquelas que você viu no Egito. Imagine passear por essas ruínas majestosas e perceber que faraós negros viveram ali, governando seu próprio reino, sobre o qual muitas pessoas sequer têm conhecimento. E os nômades? No Sudão, eles ainda existem, mantendo um modo de vida que não se alterou por milhares de anos. Isso não é turismo de Instagram. E claro, não se esqueça das tradições locais. Aqui, eles são considerados verdadeiros gourmets, que não podem simplesmente tomar uma xícara de café, mas a transformam em uma cerimônia completa. E isso é apenas a ponta do iceberg. Vamos mergulhar no mundo do Sudão, onde cada canto esconde seus segredos e peculiaridades capazes de surpreender até mesmo o viajante mais sofisticado. Primeiro fato: o Sudão é mais do que apenas um deserto. Pense por um segundo que este é o terceiro maior país da África e, no entanto, um dos menos explorados. O Sudão é mais do que apenas areia e sol. É um verdadeiro tesouro de riquezas históricas e culturais. Mais de 200 pirâmides. Sim, você ouviu direito. Mais do que no Egito. Esses gigantes de pedra, esquecidos pelo tempo, contam sobre a civilização Kush, que governou ali quando o resto do mundo estava sob uma ordem completamente diferente. Quem poderia imaginar que o Sudão teve seus próprios faraós, que, aliás, não eram apenas negros, mas também verdadeiros líderes? Sim, é aqui, entre as extensões empoeiradas, que se escondem segredos que você nunca sequer suspeitou. As pessoas que outrora construíram essas estruturas majestosas deixaram para trás um legado repleto de tradições e costumes que remontam a milhares de anos. E isso não é apenas história, é uma cultura viva que ainda respira em cada canto do país. Então, se você pensava que o Sudão era apenas um deserto, pense novamente. Este é um lugar onde cada canção guarda uma história que surpreenderá até os pesquisadores mais experientes. Segundo fato, faraós negros e seu reino esquecido. Vamos descobrir como aconteceu de, na corrente dominante, só ouvirmos falar sobre as beldades de pele clara do Egito quando se trata de faraós, mas nem sequer nos lembrarmos dos governantes núbios. De fato, o reino de Kush, localizado no Sudão moderno, foi, na verdade, um dos estados mais poderosos de sua época. Esses faraós negros, que os egípcios outrora encontraram, não eram apenas vilões de filmes, mas verdadeiros líderes e conquistadores, que ergueram seus escudos e conquistaram o Egito. Sim, é exatamente isso. Uma dinastia inteira de governantes veio do sul, e eles deixaram sua marca na história, sobre a qual tão poucas pessoas sabem agora. Isso quebra os estereótipos habituais, não é mesmo? Esses núbios não apenas construíram pirâmides. Eles criaram uma cultura que não era inferior em nível à de seus vizinhos do norte. Então, se você pensava que a história era toda sobre reis brancos e seus salões do trono dourados, prepare-se para uma descoberta chocante. No Sudão, essas extensões empoeiradas abrigam não apenas as tradições do passado, mas também um genuíno orgulho de sua história. As pessoas que outrora governaram este reino deixaram para trás um legado repleto de força e sabedoria. Agora, quando você estiver no Sudão, não se esqueça de pensar sobre quantos outros segredos estão escondidos sob esta vida ordinária. Afinal, onde você vê areia, pode haver um mundo inteiro cuja existência você nunca sequer suspeitou. Terceiro fato: café não é uma bebida, mas um ritual. No Sudão, o café não é apenas uma forma de se manter acordado, mas uma cerimônia cultural completa que está profundamente entrelaçada na estrutura da vida. Se você pensa que uma xícara de café simplesmente aquece a alma, você está redondamente enganado.
Aqui, nas casas sudanesas, o processo de fazer café se transforma em um espetáculo, onde as personagens principais são mulheres. Elas torram os grãos sobre uma fogueira como verdadeiras mágicas, dando a eles aquele aroma que faz o coração bater mais rápido. Após isso, os grãos são moídos em um recipiente especial e a magia começa. Uma chaleira de água fervente, uma pitada de açúcar e uma generosa porção de especiarias. Isso é o que torna esta bebida não apenas nutritiva, mas um ritual de verdade. E o que é importante é que isso não é apenas diversão. A recusa em participar deste processo pode ser percebida como um insulto. Você quer ser respeitado? Então, sente-se, aproveite os aromas e sinta-se à vontade para compartilhar histórias. Café não é apenas uma bebida aqui, é uma forma de comunicação, compartilhando experiências e até mesmo filosofia de vida. Cada gole é como uma conversa com um amigo, onde você discute não apenas as notícias, mas também pensamentos profundos sobre a vida. Então, se você alguma vez se encontrar no Sudão, não apenas peça café, torne-se parte deste ritual incrível. Isso não apenas enriquecerá sua compreensão da cultura, mas também lhe mostrará que por trás de cada gole existe uma história repleta de respeito e conexão entre as pessoas. Quarto fato: cicatrizes como arte, a beleza e a cultura do Sudão. No Sudão, cicatrizes podem ser mais do que apenas o resultado de um acidente, mas verdadeiras obras de arte. Em algumas tribos, mulheres decoram seus rostos e corpos com padrões complexos, que se tornam uma parte integral de sua identidade. Sim, você ouviu direito. Essas cicatrizes não são apenas uma tendência da moda, mas uma história completa contada na pele. É como pintar, mas, em vez de uma tela, você usa seu rosto. Agora, imagine como isso é percebido pelos olhos de um europeu. A mandíbula de algumas pessoas cairá ao ver isso, enquanto outras simplesmente levantarão uma sobrancelha em perplexidade. Mas, para os locais, isso não é um choque, mas um símbolo de orgulho e beleza. Agora, sobre os lábios. Sim, é exatamente isso. Mulheres no Sudão, às vezes, inserem placas especiais em seus lábios inferiores. Estas não são apenas decorações, mas um sinal de maturidade feminina. Vendo tal beleza, alguém poderia pensar que este é algum tipo de atributo exótico para pessoas de outro mundo. Mas, na verdade, isso não é apenas uma questão de estética, mas também de cultura, de tradições seculares que são passadas de geração em geração. Para as mulheres locais, esta é uma oportunidade de mostrar sua individualidade e pertencimento à tribo. Jogue fora todos os seus estereótipos de beleza e abrace o choque da diferença cultural. Aqui, beleza não é um conjunto de padrões, mas a coragem de ser você mesmo que isso signifique usar uma cicatriz ou uma placa em seu lábio. Neste contexto, você entende que a cultura sudanesa não é apenas um conjunto de costumes, mas um fenômeno vivo, pulsante, que vale a pena ser estudado, mesmo que pareça estranho para você. Quinto fato: a severidade da cultura muçulmana e momentos calorosos inesperados. Veja como tudo é entrelaçado no Sudão. Por um lado, existe um modo de vida islâmico conservador, onde as tradições são respeitadas até o último detalhe. E por outro, existem paredes aconchegantes, repletas de calor e conforto. Sim, você ouviu direito. Enquanto a atmosfera do lado de fora pode ser estrita, em casa é uma questão completamente diferente. Hospitalidade aqui não é apenas boa educação, mas um ritual sagrado. Em cada família, como em um bom filme antigo, um convidado é considerado quase um santo. Estas não são apenas palavras. É um modo de vida. O jantar é servido em uma escala tão grandiosa que você pode pensar que o próprio sultão veio lhe visitar. E sabe de uma coisa? Os homens aqui não têm vergonha de ajudar com o trabalho doméstico. Sim, sim. Você ouviu direito. Eles podem calmamente pôr a mesa ou até mesmo fazer alguma limpeza.
Isso não é apenas agradável, mas também mostra que o respeito por uma mulher como mãe não é apenas palavras. Aqui, ela não se senta em um pedestal, mas participa ativamente na vida da família. E isso lhe dá uma força incrível. Neste contexto, você entende que a cultura sudanesa não é apenas um conjunto de tradições orais e regras estritas, mas um sistema vivo, pulsante, onde cada elemento está conectado ao outro. Quando a família se reúne ao redor da mesa e os tambores do feriado batem do lado de fora, torna-se óbvio. Apesar de todos os preconceitos, existe espaço neste mundo para genuíno calor e cuidado. E se você pensa que os sudaneses são apenas fanáticos religiosos, então você está muito enganado. Existe um lugar aqui para a vida, para o riso e, mais importante, para a conexão humana. Sexto fato: areias secas e oásis verdes. O Sudão entre deserto e fertilidade. Pense sobre isso por um segundo. Você está na borda do Saara sem fim, onde a areia leva embora qualquer esperança de vida. E apenas alguns quilômetros distante de você, os vales verdes do Nilo se estendem, como se alguém tivesse decidido esculpir um pedaço do paraíso nesta terra árida. No Sudão, isso não é um paradoxo, mas uma realidade. O deserto e o rio são dois mundos que coexistem como dois velhos amigos, apesar de suas diferenças. Nas margens do Nilo, onde os raios do sol brincam na água, as pessoas cultivam trigo, tâmaras e algodão, criando um oásis de abundância no coração de um clima árido. Enquanto isso, no Saara, onde cada gota de água vale seu peso em ouro, a vida parece completamente diferente. A natureza aqui não apenas contrasta, ela desafia. Por alguma razão, é em tais condições que as pessoas aprendem a sobreviver e ter sucesso, apesar de todas as adversidades. Cada vez que vejo sudaneses trabalhadores irrigando seus campos, eu penso: uau! Eles não estão apenas ganhando a vida, eles estão criando uma do nada. Sim, a natureza sudanesa é um jogo constante de contrastes, onde o deserto, com sua face severa, fica lado a lado com margens férteis. E isso não é apenas geografia, é um reflexo das almas das pessoas que vivem ali. Estes contrastes, como dois lados da mesma moeda, mostram que a vida no Sudão não é apenas uma luta pela sobrevivência, mas uma sinfonia onde cada som importa. E mesmo nas condições mais difíceis, existe espaço para crescer e prosperar. Sétimo fato: o mistério do Sudão. Por que não há turistas aqui? Pense sobre isso. Por que você acha que o Sudão parece ter sido esquecido por todas as rotas turísticas? A resposta é simples: conflitos políticos, sanções e instabilidade interna sem fim tornaram este país um verdadeiro livro fechado para a maioria dos viajantes. Como resultado, o Sudão se viu em uma situação paradoxal. É quase intocado pela civilização e pelo turismo de massa. Isso cria um charme e uma atmosfera únicos, que você simplesmente não encontrará em resorts lotados. Imagine passear pelas pirâmides antigas de Meroé, cercado pelo silêncio e pelo olhar curioso de um local ocasional, em vez de alguém tentando lhe vender algo. É como caminhar por um museu a céu aberto, onde todas as exibições são reais, não restauradas para turistas. Sim, o Sudão não é para todos, mas essa é precisamente a sua magia. Aqui, você pode ver a vida real, não aquela que eles penduram para você nas prateleiras das lojas de souvenirs. E, aliás, isso não significa que não haja nada de interessante aqui. Pelo contrário, o Sudão é um tesouro de cultura e história, esperando para ser descoberto. Mas, antes de fazer as malas, pense duas vezes. Isso não é apenas uma viagem. É uma imersão na realidade, onde você precisa estar preparado para dificuldades e surpresas. Então, se você está procurando por uma aventura que não se parece com os guias brilhantes padrões, o Sudão pode ser seu próximo destino. Oitavo fato: nômades reais do século XXI. Se você pensa que a existência nômade é uma coisa do passado,
então você claramente não apreciou o Sudão. Ainda existem tribos vivendo ali que levam uma vida similar à de seus ancestrais, séculos atrás. Imagine camelos caminhando por areias sem fim, tendas armadas sob o sol brilhante e pessoas que não têm nada a ver com a pressa e a agitação das cidades modernas. Estes nômades, como personagens de livros do Velho Oeste, conduzem seus rebanhos através do deserto seguindo as chuvas e os pastos. Eles são completamente autônomos da civilização e não precisam de eletricidade, supermercados ou um sinal de internet. Sua vida é praticamente uma arte de sobrevivência, onde cada dia é uma nova rota, novos desafios e, claro, novas histórias. Quando você olha para eles, você percebe que eles não estão apenas vivos, mas ainda são parte de uma cultura antiga que, como seus camelos, sobrevive em condições que a maioria de nós nunca sequer poderia sonhar. Sim, o modo de vida deles não é para os fracos de coração, mas essa é precisamente a atração. Se você está cansado das rotas turísticas padrões, considere ver nômades reais. É como abrir uma nova página em um livro, onde cada parágrafo é uma aventura repleta de reviravoltas inesperadas. No mundo deles, não há lugar para estereótipos, apenas realidade, que pode chocar, inspirar e nos fazer pensar sobre como nós mesmos vivemos. Nono fato: danças espirituais ao ar livre. Embora o Sudão seja formalmente um país islâmico, em seu interior você pode se deparar com uma mistura surpreendente de tradições religiosas, que é radicalmente diferente do que você ouvirá em passeios pela cidade. Aqui, longe dos olhos dos turistas, animismo e rituais sufis se entrelaçam em algo completamente único. Imagine uma noite, estrelas no céu e um círculo de pessoas dançando como se fossem lideradas pela própria natureza. Estas danças não são apenas por diversão. Esta é uma forma de comunicação com os espíritos dos ancestrais e expressão de sentimentos profundos. Música que soa como se a própria terra estivesse cantando, e o ritmo dos tambores faz os corações baterem em uníssono. Em tais momentos, você entende, em poucas palavras, que religião não é apenas livros sagrados e orações, mas também rituais vibrantes, vivos, que podem lhe abalar até a alma. Estes rituais estáticos não são apenas experiências, eles são um mundo inteiro no qual você mergulha, esquecendo-se sobre tempo e espaço. Existe uma história em cada movimento e o sopro da vida em cada som. Se você está procurando por algo que possa realmente mudar a forma como você percebe o mundo, então tais tradições são exatamente o que você precisa. Elas nos lembram que cada canto do planeta tem seu próprio caminho único para entender o espiritual. E o Sudão é uma verdadeira descoberta para aqueles que estão prontos para se afastarem dos estereótipos habituais. 10º fato: como sobreviver no inferno na Terra. Vivendo em calor extremo. Vamos falar sobre como as pessoas no Sudão estão se adaptando a condições que podem parecer um verdadeiro teste de resistência. Em alguns lugares, as temperaturas sobem para 50 graus Celsius no verão, e pareceria que a vida normal ali não é apenas um desafio, é um esporte de verdade.